Como aliviar dor de hernia de disco cervical? Muitos pacientes chegam com essa queixa, é muito difícil. Às vezes olhar para o lado, dormir, perde força no braço, dá choque, fraqueza, consegue mais fazer coisas simples do dia a dia, como estender uma roupa no varal, pentear o cabelo ou simplesmente sentar e trabalhar. Se esse é o seu caso, eu fiz esse vídeo contando um exercício que você pode fazer para ficar sem essa dor. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em coluna e eu fiz esse canal para pessoas como você que querem ficar livres de dor nas costas sem passar por procedimento cirúrgico, sem ter que tomar remédio e sem perder tempo fazendo um monte de sessão de fisioterapia. Existe uma forma eficaz para a gente resolver a causa da dor e é isso que eu ensino aqui nesse canal. Antes de te ensinar esse exercício, eu preciso te dizer que existem algumas coisas padrões que fazem com que a gente sinta dor no pescoço. Então eu vou te ensinar quais são esses principais motivos que levam a pessoa a ficar com dor nessa região antes de te mostrar o exercício, porque eu preciso que você entenda o que causou essa dor para que você evite ou para que você mude coisas simples no seu dia a dia para que você fique sem essa dor. Então, a primeira coisa é permanecer muito tempo na mesma posição. Eu sei que às vezes a posição que a gente permanece muito tempo é a posição que a gente trabalha, mas não se preocupe, tenho estratégias para te ajudar com isso também. Então, por exemplo, se você trabalha muito tempo sentado, aí a gente eventualmente fica com a postura muito relaxada, muito tempo olhando para baixo. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre home office, se esse é o seu caso. Eu vou deixar o link aqui em cima, o card, e o link também vai estar na descrição para você observar como que é a sua mobília do home office para saber se esse é o seu caso. Mas muito tempo na mesma posição é sempre um grande vilão de pessoas que sentem dor no pescoço e eu preciso que você saiba disso, porque senão o exercício ele não vai resolver todos os seus problemas sozinho. A gente precisa de uma mãozinha para mudar algumas coisas simples do nosso hábito no dia a dia, nada que você não consiga fazer, tenho certeza. Eu já tive, por exemplo, um paciente que a gente identificou que o problema dele é que ele ficava muito tempo sentado. O problema é que ele era caminhoneiro e ele ficava às vezes 16 horas sentado direto. Então, no caso dele, então não tem solução? Tem solução. Então, existem formas diferentes que ele pode sentar para ele se movimentando durante esse período que ele tá dentro do caminhão e ele não conseguia descer e não conseguia mudar de postura, e estratégias também que a gente podia fazer para compensar quando ele finalmente podia descer do caminhão e fazer algumas outras movimentações, algumas orientações. Então, sempre tem um jeito, sempre tem uma solução. Basta a gente saber o que a gente está fazendo para enxergar essas soluções e orientar o paciente da melhor forma possível. Então não desespere. Se esse for o seu caso, se você trabalha muito tempo numa mesma posição, existem formas que a gente pode ter para resolver isso. Comenta aqui para mim se você já fez algum tratamento para essa sua dor no pescoço, que tratamento foi esse, se ele deu certo, se ele não deu certo. Eu quero saber um pouco o que vocês já tentaram por aí para se aliviar dessa dor aí no pescoço que é tão incômoda. Você já deve ter reparado que essa dor no pescoço, como ela se estende muitas vezes pelo braço, acaba diminuindo a nossa concentração e a nossa produtividade, porque não dá para se manter produtivo sentindo tanta dor. Então, é por isso que eu fiz esse vídeo, para te ajudar com esse exercício. Não sai daí, eu já vou te mostrar todas essas coisas que eu estou falando antes, são importantes para você saber antes de fazer o exercício direto. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo sobre exercícios para dor na lombar, sobre exercícios para hernia de disco e ciático, sempre tratando a causa da dor e nunca tratando apenas o sintoma. Dessa forma você gasta menos tempo, menos dinheiro, não gasta dinheiro com remédio, não vai fazer procedimento cirúrgico, vai saber o que fazer para que você não sinta dor nunca mais. A coluna, ela precisa se movimentar em todas as direções, sem nenhuma dor, sem nenhuma restrição. Então eu vou te mostrar aqui quais são os movimentos que a cervical faz e você vai testar aí na sua casa. Os exercícios, eles sempre são orientados de maneira assertiva e escolhida a dedo para cada paciente. A gente precisa saber se esse exercício foi eficiente para você ou não. Como que a gente vai saber isso? Testando os movimentos da cervical. Você pode testar também fazer alguma coisa que você já sabe que vai sentir dor, como por exemplo, pegar um peso, levantar o braço, alguma coisa assim. Então os movimentos da cervical que a gente vai fazer. O primeiro deles é levar o queixo aqui em direção ao peito. Não precisa encostar, é só levar em direção aqui, leva e você vai observar o que acontece com o seu pescoço, tanto quando você desce, quando você sobe. Tudo isso é muito importante para nossa avaliação. Segundo movimento que a gente vai fazer, levar o queixo lá para cima. Então, o máximo que você conseguir, e a mesma coisa, o que acontece tanto na ida quanto na volta. Terceiro movimento, a gente vai fazer as rotações que o pescoço faz. Então, vai rodar lá para sua direita,
e você vai observar o que você vê desse seu lado direito aí. Então, se você viu a quina da porta, se você viu um quadro, o que é que você viu desse lado? Mesma coisa do lado esquerdo. Roda pro lado esquerdo o máximo que você conseguir e fala o que você sentiu. Dor, desconforto, se foi tranquilo, ou se você não conseguiu rodar a cabeça tanto quanto você achou que deveria, ou tanto quanto do outro lado. E as inclinações. Então, a gente vai fazer o mesmo movimento, inclinando aqui, levando o ombro em direção à direita e levando o ombro em direção à esquerda. Pronto. Sabendo disso, agora a gente tem parâmetro para saber se esse exercício vai dar certo para você. Então, qual é o exercício? A gente vai ficar sentado, evita ficar sentado assim com a postura muito relaxada, fica com uma postura mais retinha e a gente vai fazer a movimentação. Então, a gente vai levar a cabeça em direção ao peito, como a gente fez no primeiro, e vai fazer aqui, trazer as mãos, fazer uma leve pressãozinha, bem leve mesmo. Conta 3 segundos. E vai tirar a pressão e volta o braço devagar. Vamos repetir. Leva a cabeça em direção ao peito, aperta levemente aqui com a mão, conta até 3 e volta devagar. Observa que a gente sempre faz o movimento de forma lenta, não é competição, então é devagarzinho para vocês sentirem os movimentos. E pronto. Vamos fazer 10 repetições, descansa um pouquinho, quando terminou as 10, faz mais uma série de 10 e vê como você ficou. Como que a gente vai saber como você ficou? A gente vai repetir todos aqueles movimentos, não precisa ser todos. Pode ser só os que você percebeu já que foi pior. Então você percebeu que era pior levantar o pescoço? Já levanta o pescoço e vê como ficou. Ah, não, era rodar para a direita, então roda a direita. O que a gente vai observar? Não só se ficou com dor ou não, porque às vezes logo de cara, na primeira sequência, ele não vai resolver. Mas a gente vai observar se você conseguiu rodar mais, se você sentiu que o pescoço já ficou menos rígido. Todas essas coisas são importantes pra gente saber que é esse movimento sim e que a gente precisa repetir ele um pouquinho mais vezes ao longo do dia. A gente precisa saber também quando precisa parar de fazer esse movimento. As primeiras repetições, elas nunca são muito boas. Às vezes é desconfortável fazer, mas a gente sempre vai comparar com depois. O que acontece depois que você faz o movimento? Então, se depois que você fez não melhorou e você repetiu algumas vezes e não melhorou, ou se essa dor começou a descer para o ombro, isso é um sinal que ou você fez muito rápido, ou você fez o exercício meio torto, ou você fez realmente esse não era o melhor exercício para você. Tem aqui no canal outros tipos de exercício que você pode fazer para quem tem dor no pescoço. Talvez o seu movimento seja o contrário. Quando a gente passa por uma consulta no especialista em coluna, a gente ajuda. Essa é a nossa função, identificar qual é o movimento correto para você, qual é o movimento que vai destravar a sua coluna. Esse exercício é uma sugestão que pode ajudar muita gente, por isso que tem esse papo antes, né, para te ensinar o que você precisa observar antes e o que você precisa observar do exercício depois. Os exercícios, eles são estratégicos, eles são os remédios da fisioterapia. Assim como os médicos têm os analgésicos, antibióticos, a gente usa o exercício de forma estratégica. Então nunca é um monte de exercício, nunca o exercício é solto, sem um objetivo. Sempre tem alguma coisa por trás que a gente quer saber e é isso que eu tento ensinar aqui pra vocês. Se você acha que sua dor no pescoço ela piora de acordo com algum jeito que você dorme, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre qual a melhor posição para dormir para quem tem dor nas costas. Eu vou deixar ele aqui para você assistir logo na sequência.